se o estúdio Lesh, que produziu Kuzo no Honkai, pegasse para efetuar essa obra, teríamos o melhor anime do ano. Seja bem-vindo a mais um D&D Podcast. Hoje trarei as primeiras impressões do nosso aclamado e polêmico Higio Soru, episódio 1, 2 e 3. Em primeiro plano, gostaria de mencionar que adicionamos e alteramos uma configuração do canal. Quem está situado neste podcast percebeu que não estamos com a presença ilustre e icônica do nosso querido Delfo, tendo em vista que nossos horários não estão coincidindo no momento, devido a imprevistos da nossa vida pessoal, nosso slice of life. E para não deixarmos o canal sem podcast, resolvemos, pelo menos ele ainda irá ter uma ideia mais sólida sobre isso. Eu vou abordar Higio Soru isoladamente, pelo menos esse anime que eu vou ficar, uma vez que eu vou estar bem ocupado nesses meses, e muitos meses para falar a verdade. Então eu vou só pegar um anime que eu mais quero falar e o que eu quero abordar aqui. E eu acho que vai ser bem interessante. E se ele for falar sobre algum anime, a gente vai deixar aqui fixado no canal ou algo do tipo. Eu queria mencionar também que neste podcast, acho que eu vou fazer com os outros posteriormente. Eu vou separar em capítulos. Episódio 1, 2 e 3. Tem como ver aí no mesmo vídeo. Tem como ver uma certa... Não sei agora localizar. Mas no canto inferior esquerdo, você tem como ver partes que foram segregadas do vídeo que eu coloquei na descrição. Eu vou tentar ajudar vocês nisso. Mas eu acho que vocês já entenderam, já conseguiram se mapear. Porque eu não sou muito bem em deixar as coisas bem positivas. Então, para quem quer escutar apenas a análise do episódio 1, 2 e 3, aí vai estar. Você não precisa assistir os 3 episódios. Então, bem, pegue uma pipoca, faça alguma coisa, porque ficar parado ouvindo o podcast é meio difícil, é meio denso. Não quis não quebrar a quarta parede, mas o bagulho vai ser pesado. Ok. O primeiro fator a ser observado neste primeiro episódio é acerca de um tema, uma pauta que vai se prolongar durante o anime inteiro, que vai ser bem recorrente, tendo a principal temática que ligou tudo esse conflito nos episódios que vão se desenrolar, e nesse episódio que é acerca do Enjo Kosai. O que é isto? Existe real, contextos ali sociais são jogados no anime e são verossímeis, é um ponto a ser observado. O Enjo Kosai é a prática de prostituição envolvendo menores, restringindo-se ao colegial, ao ensino médio. Teve lá seu estudo nos anos 80 e 90 e é uma prática muito problemática no Japão, tendo uma incidência absurda e estarrecedora, inclusive. E, bem, abordamos muito sobre isso no episódio 5, Assédio de Onderegg Recap, episódio Recap. Eu vou deixar aqui na descrição que não falamos do episódio, só falamos de várias pautas que o anime evoca. É bom deixar isso
ressaltado, porque as pessoas vão achar que é spoiler, vão ter algo envolvendo o anime, mas não, só pegamos essas certas pautas que não foi propositalmente, mas serviu e vai servir posteriormente de ajuda pra gente ser mais sucinto no podcast e ser mais direto para o anime, porque certas coisas assim não são comentadas com frequência. O Angel Kosai, questões mais delicadas do Japão são comentadas com frequência, embora alguns animes, tipo, isso é meio estranho. On The Eggs, temporada passada, ele falou sobre muita coisa. Se aprofundou? Mais ou menos. Esse anime pretende se aprofundar muito nessa pauta, o que ele se diz a fazer, o que ele pretende a fazer. Então, coisas que envolvem isso como personagem e não só como contexto, vão ser exercidas durante o anime e, as coisas vão ser orientadas, enviesadas acerca dessa questão. Então, temos um fator muito bem delineado no episódio, sobre a questão da direção. Vamos falar da direção. Mas antes de partir para esse ponto, eu queria só passar o básico para vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês devem, se vocês têm interesse em ouvir esse podcast, em saber desse tema, em situar-se mais dentro do anime, aprofundar sua experiência, veja esse episódio 5 ao 7 de recap de On The Egg, que a gente gravou esse podcast sobre o tema do Angel Kosai, que a gente precisa aprofundar muito melhor. Mas o básico, as causas que levam a isso estão situadas muito a problemas familiares, normalmente problemas de renda familiar, mas tem uma diferença entre problemas de renda familiar brasileira e japonesa. Enquanto no Brasil aqui se diz a respeito de você colocar comida, questão da fome, questão de miséria, lá no Japão são coisas menos exageradas, não sei se é a melhor palavra, mas menos extremas, isso. Por quê? Há lá no Japão certos padrões sociais de você ter certos mimos sociais. Tipo, enquanto aqui no Brasil, sim, pessoas se prostituem para colocar um prato de comida na mesa, lá no Japão é para você ter uma oportunidade de ir no karaokê uma vez por semana. Certos mimos sociais, certos prestígios sociais, status sociais devem ser cumpridos. Veementemente isso é cobrado na sociedade japonesa, institucionalizado dentro dela. Então, tendo isso em vista, vamos para o ponto de direção do anime, que situou muito bem sobre essa questão da sensualização das cenas, o eti das cenas, que é muito fácil por pessoas que já estão acostumadas a ver qualquer eti e falar, uau, desnecessários, são mais de uma cena, objetificador, desrespeitoso. Ok, a cena por si só evoca a questão da sensualização de acordo com a perspectiva do personagem perante a cena, mas especificadamente o nosso querido Yoshida, que ele é um personagem bem intrigante. Desde o primeiro episódio eu já suspeitei certas coisas e posteriormente eu acertei, porque eu tenho aqui em vista a carta dos próximos episódios. Uma questão não só envolvendo bondade, não só envolvendo eu sou um cara do bem, é isso aí. Tem algumas questões, não se direi, questões de interesses próprios envolvendo isso, né? Mas é um interesse muito mais sentimental acerca dessa questão. Tem como evidenciar pela forma como é que ele leva a vida, a forma como é que o episódio vai mostrando isso, mas perante aquela cena, tendo o contexto de que ele está embriagado, onde que a embriaguez e seus desejos são muito mais
fáceis de ser extravasados, afloram mais os desejos do que a racionalidade. A racionalidade está abalada nesse momento. E, bem, temos algumas cenas dele olhando, ela se insinuando para ele, embora tenha recusa, né? Mas aqueles closes em específico são a cena mostrando o contexto de falar da perspectiva do Yoshida, falando como alguém se atrai por esse tipo de situação. Mas partindo de uma ética moral, a moral dele se levou muito mais do que esses tais desejos, também tendo em vista que ela não faz muito o tipo dele. Temos que colocar isso em pauta também, porque ela tem um corpo, como é dito no anime, maduro, além da idade dela. Ela tem por volta de 17 anos, cruzando quase os 18 anos. E, bem, parte pro lado criminoso? Parte pro lado criminoso da coisa. Embora é uma questão de não só diferença de idade, é uma questão até moral de você escolher cruzar essa ponte. E dentro do anime, o nosso querido Yoshida, ele olha para aquilo, tem a recusa, tem os desejos que são aflorados. Como isso é colocado, essa dicotomia, essa antítese dentro da cena, closes do diretor perante ela se insinuando sexualmente, ele estando close sexualmente, exagerando naquilo, mas tendo em vista que é algo que se diz a respeito de uma construção de cena que vai acrescentar para o contexto dela, criando não uma dicotomia, mas uma antítese, uma dupla faceta na perspectiva da cena. E vemos até do próprio personagem, né? Esses desejos, ele olha, ele tem esses desejos, embora ele segura por uma questão moral, uma questão de senso. Então, posteriormente, o episódio ele se mostra sobre a questão, tipo, ele acorda, né? E bem, ele tá, pra você entender quão embriagado ele estava, ele esqueceu do que aconteceu no dia anterior. E não foi comédia por comédia. Ele realmente esqueceu. Então, tendo isso demarcado, vemos que o personagem já está no seu status quo normal e vê aquela situação, ela se insinuando para ele, e ele recusa, mas ele vê como é absurdo. Tipo, tem questões aí que eu acho que é um pouco too much. É bem exagerado. Parte muito da sua suspensão de descrença para você aceitar. A questão dela estar 6 meses na rua sobrevivendo desse jeito. Meio que se vendendo, se objetificando em troca de dormir em certas casas, em certos lugares. Isso em troca, né? Tipo, que vocês sabem o que é. Mas 6 meses. Ela nesse estado de condição, tem questão sanitária, tem uma questão de saúde, tem um montão de fatores que faz eu descrer que aquilo é possível. No estado que ela tá, no estado que ela se encontra, sobreviver durante 6 meses. 6 meses é tempo pra caralho você vivendo esse tipo de situação, esse tipo de problema em si. Então, é meio too much aceitar, mas, bem, ativando a suspensão de descrença, seguimos. E também tem outro fator que eu concordo que seja válido até, mas para muitas pessoas pode soar como algo too much, que é: por que ele não chamou a polícia quando viu uma garota jovem na rua e vivendo dessa forma? Muitos adultos, com senso, faria isso. Embora, bem, tendo em vista um contexto que abrange de você estar situado em uma situação que ocorre por problemas familiares, não só esses problemas familiares que podem ser até extremos, envolvendo não questão só de renda, mas a questão mesmo de abusos familiares, em milhares de tipos de situação, de agressão, de abuso psicológico, em níveis extremos ou altos em si. Então, o que levou ela a sair de casa e como ela se portou perante a isso, falando sobre a questão de os meus pais estão até melhor sem eu lá,
Cara, eu vou pegar algumas comparações ao mangá. Eu li o mangá, sim! Eu vou fazer comparações ao mangá. Justamente eu tenho uma carta para isso. Eu tenho uma carta mágica, que é o anime fala sobre a mesma coisa, utilizando a mesma função narrativa. Então, você comparar, por exemplo, você olhar o mangá e falar, porra, o mangá é superior ao anime em vários pontos. Você entende o porquê pela diferença. Porque você só percebe a diferença através dos defeitos. Uma frase bonita, ó. Frase de anime shoujo aí. Enfim, você percebe essas nuances, as coisas que estão faltando quando você vê, você fala, caralho, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa assim, você vê o mangá e fala, caralho, é isso. Mas tem vários âmbitos de questões. Por exemplo, Devilman Crybaby é uma questão que aborda outras temáticas, outros temas envolvendo mais contextos atuais do que já passados, assim, mas ele utiliza ainda da base, utiliza também de algumas pautas, alguns conceitos da obra original, o mangá Devilman, e ele funciona muito bem como uma adaptação, uma visão diferente do que a obra original é. Então a diferença entre obra original e obra adaptada, você pode utilizar quando eles praticarem a mesma ideia, querer ir pela mesma função narrativa. Você está vendo que as coisas são iguais, embora a prática, o como é um pouco diferente, mas o anime tenta ser parecido com o mangá, muito parecido e se usando a mesma tese. Então é válido você comparar, é válido você ver a diferença e reforçar esse senso crítico, porque você percebe os defeitos em si. Quando você olha a diferença, você fala, caralho, existem esses defeitos aqui. Então você cria uma série de regras envolvendo a questão do que faz uma obra ser ruim, que faz uma cena ser ruim, que faz um contexto ser melhor, que poderia ser melhor, que poderia ser pior. Então você reforça, amplia seu senso crítico. E, bem, você pode utilizar essa questão de você comparar duas obras, uma adaptada e uma original, nesse sentido. Então, com a grande desculpa esfarrapada, mas não é tanto uma desculpa esfarrapada, tô brincando, mas assim, é uma parada que você vê que o mangá ele é muito mais expressivo, ele salienta muito mais o contexto, muito mais o sentimento de um personagem, cria uma tridimensionalidade, sim, cria uma tridimensionalidade de interpretações do que o personagem quer dizer. Ele pode estar falando uma coisa, mas pode estar sentindo outra. E a cena, ela vai mostrar isso. A cena vai exercer esse trabalho de mostrar esse outro lado. Enquanto o mangá, ele usa não só disso, mas sim de ângulos, né? Ele utiliza de enquadramentos e contexto em direção... por si só, contexto que você tem dos personagens da cena para trabalhar e exercer o que ele quer transmitir, que principalmente mangás, animes, obras em geral, deve transmitir o sentimento, né? Deve transmitir a emoção, a comoção e empatia perante o que está acontecendo na cena. O como é muito importante, até mais importante do que o que. Eu tenho assim um exemplo muito exagerado como o Shusuko Reviews, porque o que dele é muito complicado, mas o como é incrível. Depois eu falo sobre o Shusuko Reviews. Eu acho que eu vou deixar como no final. Vou falar no final do podcast. Vou dar uma recomendação aqui legal para vocês reforçarem essa ideia do que e o como. Então, tendo formado uma certa ideia de que o anime ele tem essas ausências, nesse primeiro episódio teve essa ausência depois da segunda parte, quando ele acordou, quando o Yoshida acordou e teve aquela situação, aquele confronto com a Sayui, eu acho que Saya. Ai meu Deus do céu, eu esqueci o nome, me desculpem, mas teve esse tal confronto, um confronto assim, debate mesmo, tipo,
de você perceber, dele perceber um pesado dessa cena, dele perceber o contexto que abrange esse momento, essa personagem, essa pessoa, quero dizer, ele não sabe que é uma personagem. Então você tem essa geração de empatia perante a ela é muito válido também por causa da própria construção de quem ele é, de como a gentileza dele vai se mostrando posteriormente como parte da personalidade dele, essa tal empatia, esse tal inconformismo, que é uma situação que é foda você se conformar, você aceitar isso, porque abrange um monte de situações inimagináveis dentro de um psicológico de uma criança não deveria estar naquele momento. Então as leituras são muito legais, as leituras são muito boas perante esse momento, mas tem uma certa fala que ele fala: o seu rosto não está expressando realmente que você está bem. No mangá isso é evidente, no mangá os enquadramentos são muito bem colocados, e esse primeiro episódio tem uma diferença bem breve em questão de qualidade do mangá. Eu gosto do primeiro episódio, gosto do anime em si, o começo dele, a forma como ele cria a perspectiva do Yoshida perante a cena. E então tem esse se desenrolando. Eu acho muito bom, acho muito eficaz, mais do que o próprio mangá, porque o mangá não cria mais essa sexualização, né? E a sexualização não só por uma questão de a personagem sendo objetificada apenas por ser objetificada sem motivo nenhum. Aqui temos um motivo, aqui temos um conceito narrativo sendo exercido perante a esse tema. Então é algo muito bem colocado até essa metade desse episódio, e posteriormente o episódio vai falando sobre outras situações, sobre as consequências disso. Ele pensa mais nas consequências, tipo, eu abrigar uma colegial dentro da minha casa, isso pode trazer problemas envolvendo a polícia e, bem, ele pode ser preso. Mano, é um monte de situação. É uma enrascada muito foda que ele se meteu perante esse risco, né, de ele ver que é uma situação muito complicada, é meio difícil de não acolher essa pessoa, e tendo também uma bagagem da conversa que eles tiveram antes e tal, de como eles já se relacionaram em questão de se entender, em aspas, assim, tipo, conversando, naquela cena mesmo do post em si, a forma como é que ela é incisiva perante aquilo, e a personagem se cria a partir disso, né? Depois se cria uma humanização perante isso. Ele promete não tocar nela, né? Ele não quer tocar nela, e se ela se insinuar, ela vai ser expulsa. Então cria essa coisa de eu vou ter que forçar na sua cabeça de adolescente burra que você deve criar mais uma autovalorização sobre você, uma moral sobre você, e eu vou te educar, entre aspas, né? Eu vou te ensinar como uma pessoa, um amigo. Eu enxergo muita relação deles como amigo, posteriormente isso vai sendo respaldado muito melhor. Então ele quer ajudar dessa forma, ele tem utilizando desse como. Então, muito interessante o personagem. Antes de a gente também pular posteriormente pro episódio pra frente, eu queria também mencionar, mas eu queria abordar um pouco mais sobre a questão da perspectiva do personagem perante a cena. Mostrado no começo do episódio, mas tenso emocionalmente perante o encontro com a Gotou, a sua chefe, que ele tem uma paixão por ela por 5 anos, o contexto é esse. E, bem, a cena corta pro olho dele, perspectiva, olhar pros peitos dela, pros seios dela. Aí uma cena cortando a perspectiva dele perante aquela cena. Então, vários momentos, já logo no primeiro episódio, já deixa evidente que, olha, iremos trabalhar a perspectiva dele perante as coisas ao redor, perante a forma como é que ele vê, como é que ele se sente. Então, a cena vai corroborar para uma outra perspectiva do personagem, ou enfatizar, além de criar uma antítese, como criou com a Sayu, e enfatizar, como foi com a Gotou,
sobre seus sentimentos, sobre a sua forma de ver as coisas ao redor. Então, bem, posteriormente no episódio, cara, eu acho muito interessante, mostrando um pouco do diálogo dos dois. Funciona muito bem. A cena soa bem leve em si, tipo, nem todo momento eles têm que enfatizar, olha, esse contexto triste da personagem. Tem momentos leves em Yu-Gi-Oh! Tem momentos que você não quer cortar os pulsos. Bem, é bom que isso ocorra, porque o Yu-Gi-Oh! Ele tem que tratar sobre personagens, e Yu-Gi-Oh! Vai falar sobre personagens. Eles usaram dessa temática para discutir, gerar conflitos em si, mas mover personagens. Não diria que isso é um recurso narrativo, porque eles vão debater sobre isso com o passar, mas isso corrobora muito o trabalho em conjunto, muito bem enfatizado junto com os personagens, o desenvolvimento, o desenrolar dos personagens, a perspectiva desses personagens. Era pra ser. Porque Yu-Gi-Oh! Do episódio 2 e 3 tem certos problemas. Já começa um pouco nesse episódio 1 aqui. As cenas deles conversando são boas, embora não... falta alguma coisa, né? Eu percebi isso. E quando eu olhei o mangá, expressão de personagem, personagens são muito mais expressivos, são muito mais orgânicos, vivos do que o anime. Isso é bizarro. O quadro estático ser mais vivo do que algo animado. Pois bem, a direção trabalha bem pelo menos nesse episódio. A direção, ela exerce bem a sua função, ela é sustentável. A produção já não, porque Yu-Gi-Oh! Ele quer criar uma ponte entre o telespectador e os personagens, ligação, sabe? De você ter empatia, traduzindo, você gerar essa compaixão pelo personagem, porque vai ter momentos que a cena vai querer chocar, momentos que vão enfatizar a emoção, vão evocar emoções, e você deve estar situado com esses personagens, você deve estar habituado, confraternizado. Embora falta alguma coisa, né? Essas expressões faciais não são tão caricatas assim no anime. No mangá, eu não gosto muito do Yoshida por causa de um motivo. Que no mangá ele parece um estereótipo muito daquele cara: eu sou mal, eu sou bad, mas eu sou do bem, eu sou gentil, mas eu faço cara de malzinho. Eu acho isso, sei lá, datado. Ele parece mais um estereótipo sendo assim. No anime parece menos, parece um cara mais real. Em si, eu gosto muito mais dele num anime em questão visual, né? E também em questão até em diálogos, assim. Embora eu vou abordar mais isso com transparência no episódio 3, sobre essas diferenças que me incomodam bastante. E a questão dele ter essa forma de ele se impor, ele se interagir, vai deixando cada vez mais evidente durante a obra. Isso é bom, porque cria uma linha bem tênue, né? Tipo, entre essa questão de ceder aos desejos, mas ceder aos desejos que eu digo da primeira cena em si, sobre desejos, moral, o que separa essas questões, e eles vão abordar isso durante a obra. Eu tenho aqui algum respaldo do mangá, e eles estão indo pro mesmo caminho do mangá. Embora, caralho, por que Yu-Gi-Oh? Eu tô muito ansioso pra falar do episódio 3, mas vamos lá, vamos passo a passo. Legal que temos na verdade vai ter vários momentos, que o momento de personagem, ele acendendo um cigarro, botando o cigarro no cinzeiro e falando sobre a forma como é que ele enxerga a personagem, mas com uma visão mais aprofundada, né? Tipo, a gente tem a perspectiva do personagem mais aprofundada enquanto ele traga um cigarro.
artístico, eu não sei, mas é legal. É uma marca do anime, tipo, tem esse momento que ele tange mais a perspectiva dele, mais aprofundada sobre as coisas ao redor, mas especialmente sobre a Sayu. Bem, a Sayu é uma personagem que já é apresentada com vários problemas de questão de moral, sobre relações. Por quê? Bem, ela teve seus motivos, né? Ela teve que se prostituir, então, por meio de sobreviver, ela distorceu os seus padrões não, conceitos de relações, socialização. Bem, eu quero dizer, uma adolescente, né, que teve que se prostituir para sobreviver, assim distorcendo seus conceitos sobre relações sociais. Isso no anime é algo muito verossímil e relevante, principalmente. Por quê? Porque a temática sendo trabalhada, a forma como é que isso é documentado no anime, isso só cresce, esse conflito dentro dela sobre como assim você não está me pedindo nada em troca, como assim essa relação não está errada, essa relação não está me parecendo normal que ela está habituada a frequentar, né? Então, sobre certas questões de algumas nuances de certas conversas, você pode fumar aqui, ninguém me perguntou se eu estava incomodado ou não de fumar, apenas pegava um cigarro e fumava na minha frente. Você tem mais a ideia, as coisas vão sendo mais enfatizadas, o peso vai crescendo mais do anime quando você está situado a esse contexto já socialmente, o real já mesclado com o que ela viveu perante isso. Então é uma perspectiva geral e tanto pessoal. Então e a forma como é que ela tem esses padrões distorcidos de relações sociais, a forma como é que ele vê isso, tem aquela leitura dele sobre isso e fala como que ela não está acostumada com pessoas, não que ele seja uma pessoa gentil, mas ela só está acostumada com pessoas de mau caráter, pessoas ruins em si. Então a forma... o conteúdo em si de Higyo é muito rico. O que ele quer abordar é muito legal. Essa cena é mais caricata no mangá, quando ele fala isso na cara dela, que ela tá acostumada a conviver com pessoas ruins e tal, e ele não quer que ele seja uma pessoa gentil. Porque no mangá ele aponta pra ela, aí parece que é uma coisa meio jojo. Eu senti algo meio jojo nessa porra. Mas em si, o mangá mostra uma superioridade evidente por questão de essas cenas leves, essas cenas de conversa em si são bem enfatizadas no mangá, expressão de personagem, tanto para como eu posso falar, acentuar uma cena pesada e uma cena cômica. Então, o mangá tem a produção, entre muitas aspas, né, para tentar levar sua obra o anime em detrimento disso tudo. Bem, ele falta desse recurso, para gerar empatia e conexão, e até melhorar as cenas em si, porque acrescenta muito mais o contexto e, em geral, é algo que prejudica a obra. Então, esse primeiro episódio é bem interessante. Ele vai lá, compra o pijama pra ela, enfim, ela dormir, porque ela toda hora tá passando pra lá e pra cá de roupa de colegial. Isso é estranho, e ela tava usando a mesma roupa, enfim, além de incomodar o próprio Yoshida, ele vai lá e acaba mimando mais ela. E ele percebe que esse mimo talvez não seja bom, por uma outra perspectiva de que outros caras mimavam ela em outras questões, assim. Então, que questões são essas? Bem,
parando pra pensar, são questões envolvendo mimada no sentido de ela ter essa questão de troca muito bem disfuncional da cabeça dela, muito bem distorcida, essa questão de troca, essa questão de relação. Então ela consegue tudo que ela quer através dessa troca, então por isso que ela é mimada pelos caras que dão em troca o que ela quer perante, enfim, vocês sabem. E ele correlacionou a isso, que ele faz com ela de dar um abrigo pra ela, então cria, né, essa confusão do personagem. Ele cria essa forma, cara, eu tô fazendo algo errado, talvez isso pode ser ruim, então acho que eu tenho que mudar minha forma de agir perante ela. E tem uma cena que quando eles vão lá comprar roupas lá, é algo muito legal, porque dentro do mangá é uma diferença bem muito evidente, pra falar a verdade. Eles não tem a cena dele ir comprar a roupa pra ela, mas tem a cena dele falando, tipo, você tem que usar uma roupa, ou que você tá passando de sair pra lá e pra cá, e vê se tô vendo sua calcinha. Ele acentua isso brincando, e na verdade acontece mesmo, sem querer, infelizmente. Então, aí ele tem a ideia de ir lá comprar um futon pra ela, de dormir ao menos, pra não correr esse acidente. E não é mostrado eles indo até lá e comprando lá o negócio lá. É legal que existe essa cena, mas no mangá eu acho que uma diferença muito boa que se tem é que é mostrado mais a questão dele, de como ele se sente perante a isso, tipo, do como ela agrada mais a ele em questão não só de auxílio, tipo, doméstico, uma coisa assim, é algo mais profundo que isso, é algo mais delicado que isso, uma questão de companhia. A casa sempre foi muito vazia quando ele se encontrou antes dela, então ter esse momento com alguém, ter uma conversa com alguém como se fosse uma pessoa realmente, como se fosse duas pessoas, não só um adulto e uma criança, mas duas pessoas conversando, que faz bem pra ele todo esse momento. Então a cena no mangá aborda isso, eles acentuam isso. Já no anime não, no anime mostra aquela cena, e a cena é muito mais dinâmica no mangá, expressão de personagem, mais a dinâmica de fala. Aí termina o capítulo do mangá de forma excepcional, como terminaria também no anime. Só que no anime ele não terminou ali, exatamente. E uma coisa que dá pra perceber uma diferença, tipo, ela meio que incentiva ele a se cuidar dele mesmo. Então, a relação afeta o convívio. Afeta o cotidiano. Então, é algo muito já marcado, tipo, como essa questão dessa relação sendo criada vai modificando o personagem em hábitos um pouco mais mundanos em si, mas influencia um ao outro. Os dois estão pedindo por um caminho junto. E tanto com o aspecto moral dela, tipo, emocional, um laço, uma ligação sendo cada vez mais acentuada. Então temos isso, e somado também a isso, temos um elenco sendo trabalhado em segundo plano. O mangá ele tem uma proposta diferente, que eu suponho que seja do anime. O anime tá usando muito mal isso, porque teve momentos mais catárticos. O episódio 3, cara, esse episódio 3 me matou. Mas ali ele parece tipo, eu fiz minha barba, sei lá o que, e de repente, várias garotas estão me olhando de forma diferente, eu tô mais bonitão, só o amigo dele fala isso e tal, mas realmente acontece. Eu falo, caralho, harém bosta não. Mas não acontece um harém bosta, mas o contexto é muito mais idiota. Por exemplo, a Mishima, que é quem trabalha pro Yoshida, não é gerente, ele é o gerente dela. Eu esqueci o cargo de subserviente, mas vocês entenderam, eu acho. Já é mostrado que antes dele se cuidar, antes disso, ainda ela tem um sentimento por ele. Não sabe a causa, mas é mostrado que ela gosta dele, já antes disso. Então os dois já têm um convívio já
faz um tempo, enfim, não é algo tipo, ele ficou bonitão, eu tô muito afim dele. Não, é algo já situado antes, então o contexto de Eren não é tão... nem assim, de pensar que existe um harém no mangá, porque o mangá já documenta, a semente tá aqui, pra você não pensar no contexto idiota da coisa. Então é importante também. É importante porque mostra a perspectiva de um outro personagem. Além do Goutou falando. Além do Yoshida falando, tem a Mishima, falando também no mangá, tendo a sua perspectiva, tendo um plano a ser setado, sendo uma personagem principal também. E isso é bom porque intercala pensamentos de personagens diferentes. Eu vou falar melhor isso no episódio 2 ou 3. O 3 acho que eu vou entrar mais em ênfase, porque é bom você ter um elenco cheio, e um elenco cheio em aspas, assim, em conteúdo, em desenvolvimento, em complexidade. Essas relações, elas afligem entre si, gerando vários conflitos que vão afetar cada personagem de pequena forma ou um grande impacto. Então, você tendo situado a perspectiva de um personagem sobre o outro personagem, e cria um elo, uma complexidade fenomenal, que é muito difícil animes fazerem isso. Por exemplo, Oregairu, mas Oregairu, se eu não me engano, não tem essa tal da perspectiva de vários personagens em si são trabalhados, ou dos 3 personagens, mas é o que pega o plano do pensamento do personagem, e ele também é um personagem importante. Ele não é só um recurso de roteiro para algo que vai acontecer no episódio 3. E dá mais essa caracterização pro personagem. O mangá sabe fazer isso com excelência. É um dos grandes méritos desse mangá ser algo majestoso, até onde estou acompanhando, até onde o anime lançou, o episódio 3 lançou. Eu tô ali, meio que vejo o anime, vejo o capítulo do mangá até onde o anime parou, e eu vejo os dois ao mesmo tempo, pra ter essa diferença mais situada e ter uma experiência assim em conjunto. Então eu acho que eu não vou me ferrar, porque eu vou ter um lado bom, um lado talvez mais ou menos, ou mediano, ou criminoso, não sei, episódio 3. Então eu gosto muito da forma como a obra se mostra. O anime tem certas carências, assim, que é percebido pelo mangá e percebido posteriormente também por uma falha tem um certo momento catártico no episódio 3 que gera muito mais caricatura e apatia, indiferença à cena e construção muito mal setada. E o pense, processo pro personagem levar aquilo, você entender o personagem de fato, você entender a bagagem daquela cena, você vê o contexto daquilo, e é muito melhor no mangá. Não por ser expositivo, ele é mais expositivo, isso é bom, mas é por a bagagem anterior, a cena, a intercalação de uma cena a outra, o pacing é muito melhor no mangá, junto com as expressões, a própria, entre aspas, animação. Os personagens são mais dinâmicos, mais vivos. Então é o que perde muito Higio, de aquela cena era para ser muito mais impactante, era para ser muito mais conceituada do que foi. Falei um pouco do episódio 3 aqui, mas não é um spoiler, só isso aí é uma crítica sem spoiler do episódio 3. Então fechamos o episódio 1. O episódio 1 eu gostei bastante, me chamou a atenção bastante pelo que eu queria, pelo que vai posteriormente ser trabalhado. E agora vamos para o episódio 2. Episódio 2. Antes eu queria mencionar algo que eu percebi que a gravação está sendo repartida aqui, episódio 1, 2 e 3, e enfim. Essas segregações aqui eu estou fazendo por causa desse mau tempo que eu tenho livre
para fazer essa gravação desse podcast. Então, tô segregando no horário que é proveitoso para eu falar. Embora no episódio anterior, episódio 1, que é nesse próprio vídeo, minha dicção tava um pouco meio que falhada. Eu repetia palavras, saía algo meio que como um pleonasmo, e as coisas não eram tão fluidas como vocês talvez estavam acostumados com os episódios anteriores. Vocês vão perceber isso posteriormente, que minha dicção pode mudar para melhor ou para pior. Que eu gravei isso aí na madrugada e minha mente não estava tão boa assim. Era quase não, era 1 da manhã e eu estava gravando o podcast. Agora são meio-dia, então eu acho que as coisas talvez melhoram, entram em um equilíbrio. Ok, vamos lá, episódio 2. Um primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre a questão do convívio dos dois estar cada vez mais confortável, tá mais fluido e orgânico. Os dois estão se acostumando com a presença um do outro, então toda a familiaridade em questão da comunicação está cada vez acentuando um pouquinho mais. Sim, eu vou dizer sempre diferenças ao mangá. O mangá, ele mostra mais essa diferença com as expressões, com a confortabilidade em se impor ao corpo, né? Tipo, em expressar de outras formas. Não tô falando do lado sexual, vocês podem pensar isso, porque o anime também tem essa pauta. Mas tô dizendo de forma mais... os dois se sentem mais confortáveis na posição do outro. Isso é documentado muito mais no mangá. E, bem, a primeira cena, ele lá comprando o hidratante pra ela, e ela meio que se sentindo não confortável com isso, por uma causa de que ela se sente que tá incomodando, não tem nada a trocar. Devido a uma bagagem de essas relações que foram adulteradas disfuncionalmente na cabeça dela, de troca, que ela viveu todos esses meses e o que ela adaptou para a mente dela. E isso é só um prefácio, é só uma pequena palhinha do que vai acontecer posteriormente, que no episódio 3 foi completamente desastroso em muitos âmbitos, que eu vou postergar isso, algo que eu vou abordar posteriormente. Então, o que eu acho interessante é esse prefácio. Eles colocam já um ponto assim, e já no mangá eles não falaram, eu vou te dar um telefone. E o Shida fala pra Saya. Então, saiu. Puta que pariu. Desculpa, gente, mas eles... essa interação e tal, não tem no mangá, em questão, é outro âmbito, é outra situação, até um pouco mais... posso falar, não é leve, mais fluida, né? Dinâmica a situação. Porque o mangá sabe usar a interação melhor, sabe usar a expressão muito melhor. O que falta nesse episódio? Que no começo é deixado uma ponta assim, antes de tocar a abertura. Ela demonstra esse sorriso falso. Aonde? Aonde tá o sorriso falso? Vocês não estão mostrando no sorriso dela normal e falso é a mesma coisa. Aonde vocês estão documentando isso? Não tem! Simplesmente não tem! A gente tem que acreditar na palavra dele, mas o que tá aparecendo na tela é ela com o mesmo sorriso. Caralho, o mangá, ele sabe melhor usar as expressões. Ele sabe melhor usar um sorriso manipulado. Não muito forçado, mas manipulado. E a forma como ela se adequa a isso perante ao que ela tinha que manter uma imagem, uma postura de que tava tudo bem, aceitando muitas coisas e mantendo essa faceta de que ela tá acostumada não, mas confortável perante a uma situação. Então ela dá um sorriso para gerar simpatia. Temos isso como prefácio. É um contexto bom. O contexto enriquece muito a obra, mas falta muito verossimilhança, cara. Falta muito coisa mais orgânica, que isso é um problema que vai se acentuar cada vez mais no anime. Tendo em vista que posteriormente, depois ele percebe, tipo, não mostra tanto assim, mas tenta fazer, ao menos um pouquinho, ela se censurando, ela não se impondo como ela queria fazer, ela não dizendo o que ela queria dizer, por essa autocensura que ela
ela traz pra si mesma. Então, ele percebe isso, ele fala, melhor você parar de sorriso falso, você tem que se sentir aqui confortável, você tá em casa, enfim. Aí depois ela respira e... acho que não sei se ela respira ou expira, mas ela tem uma tomada de consciência que ela dá um passo a isso, né? Ela se abre de maneira verdadeira pra ele, falando, olha, eu acho isso de você, eu acho você muito gentil, mas eu não sei, porque eu não te dou nada em troca, sei lá o quê. E ele continua ressaltando que, só se você de limpar a casa, me ajudar nessas coisas assim, que eu não tinha tempo antes, as coisas eram uma zona, já me auxilia muito. Cara, isso é legal que a cena vai mostrando dessa forma. E aí as pessoas vão problematizar. Ela tocou na mãozinha dele. É a maneira como é que ela tá se acostumada, às vezes, se expor verdadeiramente. Talvez esse toque de mão não seja algo sexual. Talvez seja. Tem essa dupla faceta, né? Devido a um contexto de bagagem e um contexto normal. Onde que, eu quero que você me veja como eu sou. Eu vou tocar em você, tocar na sua mão, para que seja um contato verdadeiro, para que haja realmente o contato, né? Tem essa simbologia toda. E eu acho bacana, eu acho bem legal. Então, posteriormente, é mostrado um pouco da personagem da Mishimiya, isso. Então, ela é uma personagem interessante com um aspecto que não é mostrado no anime. No mangá, ela é muito mais expressiva, ela é mais viva, e os diálogos são menos... não de que o texto não é ruim, sabe? Falta uma certa tenacidade na cena, uma vibração melhor que tá acontecendo na cena. E o anime não sabe transmitir muito a energia, transmitir muito o contato dos dois. Então... é mantido como uma função de que ele auxilia, ele é muito rigoroso com ela, e isso é bom, isso traz uma certa percepção dela sobre... bom no sentido, na perspectiva dela, que vai ser mostrado posteriormente, que não foi mostrado tão bem assim, episódio 3... Então, temos os diálogos dos dois. E depois ela fala: é verdade que você tá namorando, você tá se cuidando melhor. E isso é vibrado no anime de maneira... como posso dizer? Sem contexto, que o anime não dá, porque parece que ela só começou a gostar dele depois, né, de que ele ficou mais bonito. E isso dá um aspecto de harém forçado. Já no mangá, não, ela já tava tipo numa cena onde ela tava vendo um cartaz de um filme. No episódio 3 vai ter isso em respaldo, só que não entra tanto em detalhe assim. Os dois veem esse filme, né? E que no episódio 3 puta que pariu. Já tô dando spoiler? Spoiler. Meu Deus. Tá bom, eu não vou cortar isso aqui não. Vai sair tudo que tiver pra sair. Então, essa cena que vem sendo mostrada, anteriormente, no mangá, acho que no segundo capítulo, se não me engano, no primeiro, já dá a entender que ela gosta dele já antes disso, antes de ele se cuidar, que não tem uma grande diferença, sim, mas é uma diferença mais casual, enfim. E a Gotou, cara, a Gotou é uma percepção muito frustrante, porque no anime dar a percepção que ela é uma narcisista manipuladora e um negócio meio que sem muito sal. Pode dar profundidade pra isso posteriormente, o anime pode até atribuir, mas no mangá que já nessa cena atribui que ele não vai ser a única perspectiva perante situações. Vai ter outros personagens que vão assumir esse papel. A Gotou assume esse papel, fala: como assim os dois estão muito juntos? Quando ele olha pra Mishimiya e pro Yoshida, aí dá uma certa satisfação, dá um certo ciúme, e dá a entender essas situações. E posteriormente, naquela cena daquela janta, não só pra um lado de
sexual da coisa, mas o diálogo no mangá é muito mais rico, porque as expressões faciais indicam que ela realmente, perante a cada fala, ela reage de uma forma, e é mostrado que, ela sente o sentimento por ele, né? Embora ela não quer falar, ela tenta assumir isso como uma desculpa de que, você depois de se declarar pra mim já tá dando em cima de uma outra garota, eu achei estranho por causa disso, ou porque você parece estar namorando, que você tá se cuidando melhor, e isso traz muito como uma desculpa no mangá, porque ela gosta dele, ele se sente, aí a gente fala, por que ela recusou? Episódio 3 deveria mostrar isso melhor. Então, ai meu Deus do céu, não sei se é no episódio 3 que tem isso, ou posteriormente, tô confundindo, porque eu vi algumas coisas do mangá solto e eu tô copiando cronologicamente quando o anime tá lançando simultaneamente. Então, é mostrado mais facetas sobre a personagem, uma personagem mais viva, uma personagem mais real, uma personagem que assume uma palavra, mas na verdade diz outra, e a cena, a direção do mangá indica isso, mas no anime não tem isso, cara. Isso vai faltar, vai ser precário posteriormente, como já tá sendo. E depois ele chega com presente, os dois, acho que gostando para outra cena, né? E também tem, assim, retrospectivamente, vou anteceder um pouco o podcast, na cena que ele tá com o telefone. Adolescente precisa de telefone. É legal essas interações que ele fala, não vou dar um caro não, vou dar um branco, porque o neutro a gente se garante melhor do que uma cor mais chamativa. Então, é visto que, ele se preocupa com ela, ele tá criando essa tranquilidade em convívio, sabe? Tá criando um afeto por ela. Então, além do próprio contato que os dois têm que ter, né? Enfim, é mostrado assim, maneiro. Depois disso, a cena do telefone, onde que ele dá o telefone, cai muito mais como uma surpresa, que ele fala no começo do episódio que vai dar o telefone pra ela. Já no mangá não. No mangá ele apenas dá o telefone e o diálogo são um pouco mais orgânico e tal. E no final do episódio, acho que quem tem experiência vê, por causa das expressões, cara. Eu indico muito pelo mais orgânico, mais real das expressões, que dá mais perspectivas sobre aquela cena, dá mais riqueza sobre aquela cena. E ela se insinua com um sorriso sexual perante a isso. Aí ele fica meio que confuso, fala, aquele sorriso foi extremamente sexy, o quê? Tá, pessoas podem tirar foto de contexto e tratar isso como pedocon, o grande pedocon, mas não. O personagem, ele vê aquilo e temos uma bagagem, uma perspectiva daquela personagem. Ela faz isso muito instintivamente, muito naturalmente, mesmo não controlando isso de maneira... posso falar de maneira... Ela não tem controle sobre essa situação. Por quê? Tendo em vista que provavelmente alguns caras que ela já dormiu na casa de outros caras, quando dava um certo mimo, quando dava um certo presente, ela já se insinuava sexualmente, ela dava essa troca, esse sorriso, ela se impor sexualmente, ela dá um sorriso sexual, ela amadureceu sexualmente muito rápido, ela se importa sexualmente às vezes como uma adulta, ela tem uma faceta sexual muito forte devido a essa bagagem, a forma como o sorriso como dela transmite essa alusão a algo malicioso, libidinoso, vem muito de uma bagagem do que ela já estava vivendo antecipadamente, uma prequela do que ela já passou. Então, prequela não, do que ela já passou. E tendo isso, a cena soa com um contexto até mais pesado, traz uma perspectiva um pouco mais real da coisa, e você tem a perspectiva dele perante isso. Acho que não é mostrado um diálogo positivo como eu tô falando aqui, mas é uma leitura legal ser abordado aqui. Aí o anime sabe expressar um sorriso um pouco mais caliente, embora no mangá não tenha tanta diferença, mas eu sempre vou estar do lado do mangá. Em questão de expressão, em questão de expressão de personagem e a forma como a cena é conduzida, o mangá sempre pra mim vai soar superior. Então eu acho isso muito bacana. Aí, mas que termina o episódio naquele momento de reflexão dele com um cigarro e a noite.
a lua, sobre a fumaça. Poético. E agora vamos para o episódio 3, vamos pro polêmico episódio 3, que causou muito alvoroço pela internet. Então, transição. Calma. Segura aí, não sai ainda não. Eu separei esse podcast em 2 partes. Episódio 3, que lançará posteriormente, daqui a 2 ou 3 dias que está sendo postado esse podcast aqui, a primeira parte. E tá muito mais interessante, acredite. É onde que eu exponho melhor meus argumentos. A finalidade desse podcast é uma recomendação especial para vocês. Um extra. Assim, deu muito trabalho para fazer isso. E, bem, obrigado por vocês darem esse feedback. Vocês estão até aqui, vocês estão dando feedback. Se vocês fizerem mais, obrigado mais ainda. Mas, por favor, assista a segunda parte. Deu muito trabalho.